presença do nosso coordenador, professor Nuno. Destaco a presença também da nossa mediadora, professora Nayara Guiar, e destaco a presença da nossa palestrante da noite, do segundo painel, doutora Sabrina Zamboni. Doutora Sabrina é professora, advogada, consultora em privacidade e proteção de dados, tem mestrado em Direito, MBA em Administração Estratégica e especialização em Mediação, Conciliação e Arbitragem. Diversos cursos na área de privacidade e proteção de dados. Um tema urgente para a nossa era de globalização, nossa era de velocidades tecnológicas. Tenho certeza que esta palestra do nosso primeiro dia de Fórum Jurídico irá enriquecer todos os alunos e criar novos desafios na área jurídica, que é enfrentar matéria tão importante. Com a palavra, nossa palestrante da noite, doutora Sabrina Zamboni. Boa noite a todos da banca, obrigada pela apresentação, professor Richard, obrigada ao professor Nuno, pelo convite em estar aqui trazendo esse tema muito importante, obrigada professora Nayara. O tema da Lei Geral de Proteção de Dados nos dias atuais, eu falo que é de suma importância, porque o avanço da nossa tecnologia nos faz ter um cuidado com a nossa a necessidade de ter um cuidado maior com a nossa proteção e privacidade dos dados pessoais. Então, eu falo que é um caminho sem volta. Muitos começaram a questionar se a LGPD, como a gente chama a Lei Geral de Proteção de Dados, ia para frente, ia pegar ou não, e a gente vê que com o avanço da tecnologia, a gente não tem como não se preocupar com os nossos dados pessoais. Então, o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados? Ela é uma lei que ela vai cuidar dos dados pessoais. Ela vai trazer, vai consagrar ali os direitos que os titulares, que nós, que somos os donos dos dados pessoais, temos com relação a esses dados. Porque hoje a gente passa esse tanto de informação, seja no mundo físico ou no digital, a gente passa as informações todas para as diversas empresas e a gente acaba perdendo o controle em face dos nossos dados pessoais. Então, a lei veio resguardar o nosso direito, e veio também ditar normas e regras para essa pessoa jurídica, ou mesmo um profissional liberal, ou um profissional autônomo, que vai tratar com o dado pessoal, para que ele siga determinadas regras e determinadas normas, que vão ali garantir o direito do titular do dado. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um slide que vai ficar mais fácil para a gente entender. Só um minutinho, por gentileza. Enquanto está abrindo aqui, eu vou falando um pouquinho com vocês. Então, a primeira coisa importante da gente entender é que essa lei, ela é uma lei, que ela foi publicada em agosto de 2018, mas ela só começou a ter validade em setembro de 2020. Então, a gente teve um período aí de 2 anos, para que todo mundo conhecesse a lei, para que as empresas já pudessem começar ali, um processo de adequação. E mesmo quando ela entrou em vigor, em setembro de 2020, uma parte dela, que eram as sanções que estavam previstas nessa lei, só veio entrar em vigor, só veio a ter validade em agosto de 2021, sendo que em janeiro desse ano, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente vai ver que é o órgão responsável em regulamentar e fiscalizar o cumprimento da lei, só agora em janeiro desse ano que ela começou a fazer o processo de fiscalização. Deixa eu só ver se abriu aqui os meus slides.
Vou compartilhar aqui agora com vocês, que aí fica mais fácil para a gente dar continuidade. Então, a gente vê que essa lei, como eu coloquei, né, ela já está em pleno vigor, em sua integralidade, né, tendo que ser cumprida por todos. E a gente, na prática, que eu coloco para vocês, a gente vê uma dificuldade muito grande das empresas, das pessoas jurídicas, né, de querer se adequar a essa lei, né? Muitas vezes ela é vista como uma burocracia, como um empecilho, e, na verdade, eu venho mostrando com palestras, né, através das redes sociais, que ela não é uma burocracia, que ela não é um empecilho, que, pelo contrário, ela pode ajudar as empresas a desenvolver o seu trabalho com mais segurança, com mais credibilidade, e que isso gera, na verdade, para o cliente uma confiança muito maior, né? Então, hoje, a empresa que está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, ela está na frente das outras. Por quê? Porque ela acaba gerando uma confiança, uma credibilidade muito grande. Porque fato é que hoje as pessoas começam, né, os titulares dos dados, começam a questionar sobre esses dados, o que são feitos com eles. Hoje, se a gente for verificar, a gente passa tanta informação a nosso respeito, né, que no mundo digital, principalmente, eu falo que eles têm verdadeiros avatar da nossa pessoa. Eles têm mais informações a nosso respeito do que a gente mesmo, às vezes, sabe, né, daquele conhecimento. Então, essa lei, ela está hoje em pleno vigor. Para que é essa lei? Ela é para o titular do dado pessoal. Aí aqui eu faço um parênteses para a gente falar o que é o dado pessoal, né? O dado pessoal, ele é toda informação que identifica ou que possa vir identificar uma pessoa. Então, o meu nome, o meu CPF, a minha identidade, o meu e-mail, a minha geolocalização, né? Os dados da minha saúde, as informações da minha saúde, tudo isso são dados pessoais. A minha profissão, pai, mas a minha profissão é um dado pessoal? Sozinha, por si só, eu vou te falar, não, ela não é um dado pessoal. Mas se eu juntar essa informação com outras informações e for capaz de identificar uma pessoa, a minha profissão passa a ser um dado pessoal, né? Então, toda informação que de imediato identifica, igual um CPF, né, que não tem erro ali, está identificada a pessoa, ou outras informações, como uma geolocalização, uma profissão, um e-mail, mas que juntando esse conjunto de informações passam a vir identificar, são considerados dados pessoais. Então, essa lei é para toda pessoa natural. Quem são as pessoas naturais? Nós, as pessoas físicas. Eu, você, o João, a Maria, todos nós possuímos dados pessoais, então a lei é para a gente, porque essa lei, ela resguarda a nossa privacidade e a nossa titularidade em face desses dados, né? Ela tem como princípio a a autodeterminação, que fala, nós somos os titulares dos dados pessoais, então nós é que temos que decidir o que serão feito com esses dados. Porque antes dessa lei, e ainda hoje muito, né, acontece, dos nossos dados pessoais serem passados, principalmente no meio digital, e simplesmente a empresa repassa aquele banco de dados com as suas informações, né? Então, a lei veio coibir essa prática, né? Eu falo que os dados pessoais são o novo petróleo, porque ele passou a ter um valor muito alto. E isso agora só pode ser feito de acordo com os parâmetros da lei, porque nós somos os titulares. Os nossos dados que são passados para uma empresa com uma finalidade não podem ser comercializados igual, né, vinha sendo feito. Então, a lei veio para quê? Para coibir essa prática e garantir que nós, titulares dos dados, né, tenhamos o controle sobre ele.
Ah, a empresa pode passar o meu dado por uma terceira pessoa? Até pode, desde que ela me comunique e que eu consinta, que eu dê o meu consentimento, né? Então, essa lei, ela veio ali resguardar os nossos dados pessoais, para que nós passamos a ter o controle sobre esses dados pessoais e que não fique simplesmente à mercê de quem os detém, né? Seja porque nós passamos esses dados ou porque elas conseguiram de uma terceira pessoa. Então, essa lei é para todos nós. Eu falo que qualquer cidadão, qualquer pessoa natural precisa ter o conhecimento dessa lei, né? A gente não tem o hábito de perguntar. Às vezes a gente vai numa farmácia fazer uma compra, aí pede aquela quantidade de informação, nome, CPF, se você tem convênio com tal lugar, seu endereço, e a gente simplesmente, às vezes, passa, né? Sem questionar. Mas para quê? Se eu só estou comprando aqui esse medicamento, ele não tem retenção de receita. Para que você precisa de todas essas informações? Nós não temos esse hábito, né? E com isso, ali a empresa vai coletando informações a nosso respeito, criando verdadeiros bancos de dados com tantas informações, né? E às vezes essas informações são repassadas para as outras empresas, que isso acaba manipulando o nosso comportamento. E é isso que a lei veio tentar coibir, né? Então, hoje, nós é que determinando, a gente deve questionar, deve perguntar para que estão colhendo esse dado pessoal. Então, a pessoa mais importante aí que essa lei vem resguardar somos nós, pessoas físicas, né, que somos titulares dos dados pessoais. Mas essa lei, ela também é para pessoa jurídica, né? Por quê? Porque nós passamos os nossos dados, as nossas informações para as pessoas jurídicas. E aqui eu ressalvo e chamo a atenção que essa lei não é só para o mundo virtual, ela também é para o mundo físico. Então, não é só numa loja que eu faço uma compra pela internet e passo meus dados, mas quando eu vou numa loja física e faço ali o meu cadastro passando os meus dados, também vale a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, ela é tanto para o mundo virtual quanto para o mundo físico, né? É claro que hoje, com o avanço da tecnologia no mundo digital, né, alcançar esse tanto de informações, a gente vê aí Big Data, e todas essas ferramentas que acabam proporcionando um uso muito maior dos nossos dados do que, né, no meio físico, mas a lei, ela se aplica tanto, né, no mundo digital quanto no mundo físico. E ela é, então, para pessoa jurídica, tanto de direito público quanto privado. Por quê? Porque essa pessoa jurídica, seja de direito público ou de direito privado, ela não pode mais receber ali os seus dados pessoais e utilizar da forma que lhe for conveniente, né? Ela precisa hoje seguir o que a lei determina, o que está lá na LGPD, né? Então, hoje, se ela vai pedir os seus dados pessoais, ela precisa ter uma finalidade, ela precisa te informar para que ela está recolhendo aquele dado. Se ela pretende compartilhar aquele dado com terceira pessoa, ela precisa te informar e você precisa consentir. Claro que vão ter exceções na lei, né? Muitas vezes ela precisa de um dado ali e ela vai, né, para emitir uma nota fiscal, e ela não precisa do seu consentimento. É óbvio que se você não passar o seu CPF, você não vai ter uma nota fiscal, mas muitas vezes ela pede o seu e-mail, o seu celular, para quê? Né? Então, hoje ela só pode colher esses dados se ela tiver uma finalidade específica. Ela só pode recolher, compartilhar esses dados se tiver uma finalidade específica. Então, ela se aplica para a pessoa jurídica, né, para toda empresa privada e para, né, a pessoa jurídica de direito público. E ainda ela se aplica para o profissional liberal, né? Então, também aquela pessoa física, como o profissional autônomo, mas que faz ali o tratamento de dados pessoais, igual imagina um médico que exerce ali, tem o seu consultório, né? E exerce ali como um profissional liberal, não tem constituído uma pessoa jurídica, mas ele recebe os dados ali do seu paciente, né? Desde dados comuns, como nome e CPF, quanto a dados mais íntimos, como dados relacionados à saúde do paciente.
né? Então, o fato dele ser um profissional liberal, dele não ter constituído uma pessoa jurídica, não significa que ele também não tem que se adaptar e cumprir as normas da lei, né? Então, ela é para pessoa jurídica, de direito público e privada, e também para o profissional liberal, para o profissional autônomo, desde que ele faça tratamento dos dados pessoais. E para as pessoas que não têm fins lucrativos, também se aplica, né? Porque se faz tratamento de dados pessoais, uma fundação, por exemplo, ela tem que se submeter às regras e às normas dessa lei, né? Então, é uma lei que ela vem garantir o direito do titular, né, quanto aos dados pessoais, garantir a privacidade, a liberdade para ele decidir o que fazer com esses dados, mas para que isso aconteça, como ele passa essas informações, esses dados para pessoas jurídicas ou pessoas, né, físicas, como um profissional liberal ou autônomo, essas pessoas também vão ter que se submeter às regras impostas na lei para garantir essa segurança e essa privacidade, né? Então, a gente fala que dependendo do porte da empresa, a gente vai precisar, é um trabalho interdisciplinar, né? A gente vai precisar do pessoal da segurança da informação para garantir a segurança dos dados pessoais, né? Vai precisar ali do advogado para cuidar da parte jurídica, dos termos jurídicos, né? Da governança e gestão ali. Então, é um trabalho bem amplo que tem que ser feito, né? Mas que não é difícil, não é burocrático, né? Ele não atrapalha o andamento da empresa, pelo contrário, ele só vem a colaborar com a gestão da empresa, né? Eu falo que eu fico tentando desmistificar que foi criado um mito de que a LGPD é muito burocrática, que ela atrapalha. Não, se ela for bem feita, bem implementada, utilizando todos os recursos que a lei dá, ela vem auxiliar, né, a empresa e não atrapalhar o seu andamento. E essa lei, ela se aplica para os dados pessoais que são colhidos dentro do território nacional, para os dados que são colhidos fora do território nacional, mas que a prestação do serviço vai ser aqui dentro, ou que são colhidos aqui e a prestação do serviço vai ser lá fora. Todos têm que se submeter, né? Todas as empresas nessa condição têm que se submeter à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para a gente compreender bem a importância dessa lei no dia de hoje, né, a gente já falou o que são dados pessoais, né, que são todas as informações que identificam ou que possam identificar. Então, lembrando, a minha profissão sozinha não é um dado pessoal, mas se eu junto que eu sou advogada, né, junto com o meu CPF, é possível da pessoa me identificar, ou junto que eu sou advogada, que eu sou mineira, que eu tenho uma identidade tal, que o meu endereço do escritório é tal, com essas informações, se eu consigo chegar à minha pessoa, então a profissão, o e-mail, passam a ser um dado pessoal, porque são informações, né, que unidas, reunidas ali, elas passam a identificar uma pessoa. Então, toda informação que identifica ou que pode levar a identificar uma pessoa, ela é um dado pessoal. E dentre esses dados pessoais, a lei, ela fez uma distinção entre o que é um dado pessoal comum e o que é um dado pessoal sensível. Ela falou que o dado comum é aquele que a gente utiliza com mais frequência no nosso dia a dia. É o seu nome, o seu CPF, a sua identidade, é o seu celular, né? E que os dados sensíveis, eles seriam aqueles dados que ela categorizou ali de uma forma especial, porque a violação deles podem gerar uma discriminação, né? Então, a lei vem e coloca assim, ó, os dados relacionados à sua origem racial, à sua origem étnica, à convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização religiosa, filosófica ou política, dados relacionados à sua saúde, à sua vida sexual, à genética ou à biometria, são considerados dados sensíveis, porque se eles forem violados, eles podem gerar preconceito ou discriminação. Então, a lei, ela apresenta um rol que é taxativo, são aqueles ali que são considerados
dados sensíveis, e ela dá uma proteção maior e pede um rigor maior para quem utiliza desses dados pessoais. Então, uma clínica médica que trata, um hospital que trata com dados sensíveis, ela vai ter que ter um rigor maior ainda quanto à segurança daqueles dados pessoais, porque a lei entendeu que esses dados sensíveis, como eles podem gerar preconceito e discriminação, eles têm que ser ainda mais protegidos que os dados pessoais comuns. Então, é uma distinção que a lei vem trazer. Depois, a lei que a gente fala em tratamento de dados. Todo momento eu falo assim, a pessoa jurídica que fizer o tratamento de dado, que tratar o dado. O que é esse tratamento de dado pessoal? É toda operação, é toda ação que eu realizo com o dado pessoal. Então, quando eu faço ali, né, vou preencher um cadastro e a empresa recolhe os meus dados pessoais, é um tratamento. Quando ela armazena esse dado pessoal, é outro tratamento. Quando ela elimina esse dado pessoal, é outro tratamento. Quando ela compartilha com uma terceira pessoa ou com um órgão público, é outro tratamento. Então, toda operação, toda ação que é feita em face do seu dado pessoal é tido como um tratamento de dado pessoal. Então, por isso que a lei fala que a pessoa jurídica, seja de direito público ou privado, ou a pessoa física, né, como um profissional liberal ou autônomo, que trabalha ali, que faz o tratamento do dado, ou seja, que recolhe, armazena, compartilha, né, todos eles têm que se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, toda operação, toda ação que se faz com relação ao dado pessoal é tido como um tratamento desse dado pessoal. E nós temos ainda aqui, falando do dado anonimizado, né? O que é esse dado anonimizado? É aquele que, de alguma forma, ele passa por um processo, né, através de ferramentas, de tecnologias, para que ele não seja identificado. Então, a lei, inclusive, ela sugere que, sempre que possível, os dados pessoais sejam utilizados por uma empresa de forma anonimizada, para garantir uma segurança maior. Caso ocorra um vazamento de dado, né? Aquele dado anonimizado é aquele que não fica exposto, é aquele que a gente vê, às vezes, o CPF, vai estar lá, 8763 pontinhos, né? Ou seja, eu não sei identificar, né, qual é aquele número completo. Então, a lei, ela fala que sempre que possível, os dados pessoais devem ser anonimizados pela empresa para garantir a segurança. Agora, esse processo de anonimização só é válido se realmente uma pessoa comum não conseguir reverter essa tecnologia, né? Tem que ser uma tecnologia que realmente, por pessoas comuns, que não sejam, né, um expert ali, que entenda daquela área, não consiga reverter. Senão, não é considerado um dado anonimizado. E como eu disse, a vantagem do dado anonimizado é que ele garante maior segurança para o titular, né? Então, sempre que a empresa puder anonimizar os dados pessoais, é recomendado, é preferível. Voltando aqui para o nosso compartilhamento, eu venho mostrar para vocês, um minutinho, por favor. Eu venho mostrar que os dados pessoais, como eu estava falando, eles são de diversas formas, né? Desde aqueles mais sensíveis, que são as crenças religiosas, ou, por exemplo, um histórico de compra que a gente faz. Você sabia que aquela loja que faz ali o seu registro, que faz ali, né, o histórico de tudo que você já fez, efetuou de compra, aquilo ali é um dado pessoal. O seu histórico da sua conta bancária é um histórico pessoal, porque aquilo ali pode determinar se o banco vai te conceder um empréstimo ou não, né? Então, quando a gente fala em dado pessoal, é muito amplo, é muito extenso, porque são todas as informações, né, que possam nos identificar ou levar a nos identificar. São todas informações a nosso respeito. Então, é uma gama aí de informações muito grande,
né? Então, como eu falei do tratamento, né, que pode ser desde a coleta, desde do armazenamento, da eliminação, né? Toda ação e operação com dado pessoal é um tratamento de dado, né? Bem, agora eu vou falar um pouquinho, que a lei traz para a gente, a questão dos dados públicos, né? Nós temos aqueles dados que são considerados de acesso público e aquele dado que é tornado público pelo titular. Tem uma diferença, né? Então, aqueles dados públicos são aqueles dados que qualquer um tem informação, que são aqueles que a gente encontra nos órgãos públicos, né? Então, é aquele dado, por exemplo, o portal da transparência, né? Aqui em Minas, você vai lá no portal da transparência, no executivo, você consegue verificar informações pessoais como o salário dos servidores, por exemplo. Então, aquilo é um dado pessoal público, que está ali à disposição pelo poder público para qualquer um ter acesso. Já os dados tornados públicos pelo titular são aqueles, por exemplo, que a gente disponibiliza na nossa rede social. Eu posso muito bem, na minha rede social, disponibilizar o meu e-mail, torná-lo público, o meu celular, né? Aí aquele dado se tornou público, não porque ele tinha que ser público, foi uma opção, eu sou titular do dado, eu posso disponibilizar. Mas o fato desse dado pessoal tornar-se público por opção do titular não significa que ele pode ser utilizado por qualquer um de qualquer maneira, né? Ele não pode gerar, o seu uso não pode gerar um constrangimento, não pode gerar uma discriminação. Então, existe também aí um limite. Eu não posso simplesmente também pegar o seu celular, que está ali disponível como um contato, né, na sua conta comercial do Instagram, e começar a disparar, te enviar propaganda de determinada minha loja, por exemplo, porque aí eu estou ferindo a lei. Então, eu posso entrar em contato com você para olhar uma prestação do seu serviço, já que você colocou ali na sua conta comercial disponibilizado o seu WhatsApp ou o seu celular. Então, mesmo aquele dado que não é disponível pelo poder público, que ele é colocado à disposição pelo particular, ele tem que ser respeitado, ele não pode ser utilizado de qualquer maneira, ok? Bem, quando a gente fala também na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa, então, compreender quem está envolvido. Nós falamos que a lei ela é para a pessoa natural, para nós, pessoas físicas, mas que ela se aplica também, né, à pessoa jurídica, seja de direito público ou de direito privado, porque elas têm que resguardar os dados que elas recebem ali dos titulares, todo o tratamento que elas fazem, ainda pelo profissional liberal, pelo profissional autônomo, todos eles estão ali, têm que cumprir a LGPD. Mas existem algumas partes ali envolvidas, né, na lei que nós não falamos dela. A primeira é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade nacional, na verdade, ela é um órgão federal vinculado ao Poder Executivo, que é responsável pela regulamentação, né, e pela fiscalização da lei, pelo seu fiel cumprimento. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu falei que nesse ano, em janeiro, foi que ela começou a fiscalizar a lei, ou seja, a verificar se as empresas, se as pessoas jurídicas estão realmente adequadas, cumprindo, né, o que está previsto na lei. Então, ela é um órgão federal que é vinculado ao executivo, né, e que ela faz esse papel de regulamentar e de fiscalizar a lei. Então, ela vai estar sempre presente ali, né, com as regulamentações, já foram várias que foram feitas e faltam muitas ainda a ser feitas. Por exemplo, quando a gente fala de compartilhamento de dados internacionais. A gente sabe que é possível, está lá previsto na lei, mas ainda depende de uma regulamentação para quais vão ser os meios, como que vai se dar, né, esse compartilhamento do dado internacional. Então, nós já temos algumas regulamentações e outras ainda, com certeza, né, estão por vir.
Nós temos o titular como parte envolvida, que somos nós, a pessoa natural. Aí aqui eu abro um parênteses. Então, essa lei, ela só protege os dados pessoais da pessoa natural, da pessoa física, e os dados pessoais da pessoa jurídica. Ela não protege? Não, ela não protege. Terão outras leis aí para proteger os dados pessoais das pessoas jurídicas. Ela é uma lei que foi feita para resguardar e proteger os dados pessoais da pessoa natural, da pessoa física. Então, o titular, né, como parte aí dessa lei, somos nós, né? Nós que somos os donos dos dados pessoais. Por isso que nós temos que decidir, né? Tem o princípio da autodeterminação. Nós é que temos de decidir o que fazer com esse dado, com quem compartilhar, e se compartilhamos com alguém, né? Porque às vezes é necessário para fazer uma compra, ou num órgão público, ou para instalar um aplicativo, mas nós temos que ter o controle sobre esses dados. De que forma? Fazendo com que as empresas respeitem a Lei Geral de Proteção de Dados, que cumpra os requisitos que estão previstos nessa lei. Nós temos ainda duas figuras, a do controlador e a do operador dos dados pessoais. Qual que é essa distinção? O controlador, ele pode ser tanto uma pessoa física quanto jurídica, o operador também, né? Mas é o controlador que vai tomar as decisões referente ao tratamento do dado pessoal. Então, numa empresa, quem é o controlador? É quem decide quais os dados vão ser recolhidos, por exemplo, numa loja quando você vai efetuar a compra, né? Lembra que eu falei que às vezes a gente vai fazer uma compra num site pela internet? Pede aquele tanto de informação que, na verdade, se você for analisar, não era necessário. Quando eu vou numa farmácia, uma loja física, efetuar a compra de um medicamento, me pede aquela quantidade de dados pessoais que às vezes também não é necessário. Mas quem que decide quais os dados, então, vão ser solicitados? É o controlador. Ele que decide como vai ser armazenado, se vai ser compartilhado com terceira pessoa, quais são essas pessoas, quais os dados vão ser compartilhados. Ele, o controlador, é que controla, que tem o poder de decisão. Ele pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica. Já o operador, ele também vai fazer o tratamento do dado pessoal, mas ele não tem autonomia de decidir qual e como fazer esse tratamento. Ele vai se submeter às ordens do controlador. Então, ele é mero fator operacional. Ele trata o dado de acordo com o que o controlador determina. E por que que a gente tem essas duas figuras? Porque vem a questão da responsabilidade, né? Caso ocorra uma violação desses dados, uma invasão por hacker, ou uma falha mesmo humana ali de quem está gerenciando os dados e ocorre um vazamento, e isso venha prejudicar o titular do dado, né? De quem é a responsabilidade? A gente teve um exemplo recente, que foi do McDonald's, que até divulgou que houve, por um prestador de serviço deles, houve um vazamento de dado pessoal. Então, esse prestador de serviço, ele é um operador. Ele pegava os dados ali, recolhia os dados que eram passados pelo McDonald's, que era o controlador dos dados. Aí eu pergunto, de quem que é a responsabilidade? Se o vazamento se deu pelo operador e não pelo controlador. Então, primeiro, é por isso que a gente tem que ter distinto essas pessoas. Quem é o controlador, que é aquele que decide o que vai ser feito com o dado, qual tratamento vai ser feito, e o operador que apenas executa, né, de acordo com a ordem do controlador. Então, aqui a responsabilidade sempre será solidária. O controlador sempre responde, mas ainda que o operador tenha sido responsável, igual no caso lá do que prestava serviço para o McDonald's, o controlador é responsável, né? Então, ele pode até depois, caso eu tive um prejuízo diante desse vazamento, entrei com uma ação judicial de danos morais em face ali do operador, né, do terceiro que assumiu que houve o vazamento de dados. Mas cabe até ao controlador, o McDonald's, pedir ali uma ação de ressarcimento. Mas, a princípio, eles têm ali uma responsabilidade solidária. Ambos respondem, né? Então, por quê? Porque o controlador é que decidiu passar os dados para aquele operador. Ele tinha o poder e o controle sobre os seus dados pessoais. Então, ambos respondem, né?
cabendo aí uma ação de regresso do operador, do controlador em face do operador, mas a responsabilidade ali fica sendo de ambos, né? Cabendo ao controlador a responsabilidade ali maior, primária dos dados pessoais. Bem, nós temos ainda que a lei nos traz alguns princípios que são fundamentais, né? Se uma empresa ou a pessoa física que faz o tratamento do dado ali, né, com fins econômicos, ela cumpre esses princípios, ela vai estar agindo de acordo com a lei. Esses princípios vêm resguardar o nosso direito como titular. Então, a base, o princípio primordial, diria assim, é o princípio da boa-fé. Ele é a base para todos os outros princípios que estão previstos na lei. Por que ele é importante? Porque vem se questionando muito, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a questão da segurança. Nós sabemos hoje que as tecnologias são imensas, mas a gente sabe também que tem um custo financeiro muito alto para se manter uma tecnologia de ponta, uma tecnologia mais avançada, muitas vezes ali para operacionalizar e garantir uma segurança dos dados. Então, o princípio da boa-fé, ele vem e fala assim, você tem a obrigação de garantir a segurança dos dados pessoais dentro da sua possibilidade, né? Você tem que fazer o máximo possível para garantir a segurança dentro do que lhe é possível para aquela empresa. Então, vamos imaginar que eu tenho ali um consultório médico pequeno, um médico, uma secretária, um funcionário administrativo, né? Ele não trabalha com nenhuma ferramenta, não tem nenhum aplicativo, ele tem um sistema simples ali que ele utiliza no computador, a planilha do Excel, né? Um sistema simples que ele tem ali os prontuários do paciente. Eu posso exigir dele, né? A lei pode exigir dele que ele venha implementar, né, um gasto imenso com tecnologia, porque ele tem que garantir mais seguro o dado, ali os dados dos seus pacientes. Eu não posso, né, exigir isso se não há recurso financeiro, mas eu posso exigir que dentro da possibilidade dele, ele tenha o máximo de segurança. Então, ele tem ali um antivírus pago, ele tem ali uma política que organiza a forma de funcionamento, né? Para quem que vão ali, quem tem acesso ao prontuário, quem tem acesso aos dados pessoais, é só a secretária, o pessoal do administrativo tem também. Vamos limitar o acesso, né? Aquelas informações que estão ali sendo passadas, isso aquela clínica pequena pode fazer. Então, é assim que a boa-fé vai ser demonstrada. Não é que eu tenho que gastar, né, todo o recurso ali para colocar a tecnologia mais avançada, usar as ferramentas mais avançadas para garantir a segurança dos dados. Não é isso que a lei veio trazer. Até mesmo porque aí ela seria um problema, né, para todas as pessoas jurídicas. Mas ela vem e fala assim, o princípio da boa-fé é a sua base. Eu quero que você me mostre que você fez tudo o que era possível dentro da sua possibilidade, da sua realidade, para realmente garantir a segurança dos dados pessoais. Então, esse é o pilar, é a boa-fé como princípio máximo da Lei Geral de Proteção de Dados. Depois nós temos a transparência. Hoje, a pessoa jurídica ali, quem faz o tratamento do dado, tem que ser transparente. Eu tenho que informar para o titular por que eu estou solicitando aquele dado. Para que eu vou usar aquele dado, né? Volto lá no caso da farmácia, em que te pede 1000 dados pessoais ali, e na verdade, você não sabe para quê, né? Então, se eu questiono, mas para que vocês estão querendo o meu e-mail? Eu vim aqui comprar um shampoo na farmácia. Estão pedindo meu e-mail, meu WhatsApp, né? Meu CPF, minha identidade. Para que esse tanto de informação? Aí eles falam assim, é para um cadastro, para poder te dar um desconto, né? Então, realmente, se for ali para um cadastro, que aquilo ali vai te levar um desconto, ainda assim você pode questionar, mas e-mail, celular, para que esse tanto de informação? Então, a pessoa jurídica, hoje, ela tem a obrigação de ser transparente. Ela tem que informar para o titular para que ela está usando aquele dado pessoal.
né? Então, não dá mais para receber o dado pessoal, pedir o seu e-mail sem te informar, e depois ficar mandando aquele tanto de publicidade, de propaganda em face do seu e-mail, né? Que muitas vezes vai para o spam, às vezes não vai, mas isso não pode ser feito. A empresa hoje tem que ser transparente, tem que te informar para que ela está te pedindo o dado pessoal, para que ela está usando aquele dado pessoal. Tem que ter uma finalidade específica. Se eu estou solicitando um dado pessoal, ele tem que ter um fim específico. Então, estou recolhendo o seu CPF porque eu preciso fazer o cadastro para emitir a nota fiscal. Tá? Então, eu não posso simplesmente pedir o seu CPF, só para ficar aqui no meu registro da empresa, para ficar aqui no cadastro completo com suas informações. Não posso. Se eu vou recolher um dado pessoal, ele tem que ter uma finalidade específica. Ele tem que estar submetido ao princípio da adequação. O que é essa adequação? Está totalmente associada à finalidade. O dado tem que ser adequado à finalidade que foi informada. Então, se eu peguei um dado pessoal, seu CPF, por exemplo, para emitir a nota fiscal, o princípio da adequação diz que eu só posso adequar a esse fim, eu só posso utilizar o dado para esse fim. Eu não posso ali utilizar para verificar se seu nome está incluído no Serasa, por exemplo, para saber se eu vou te fazer uma compra ali num boleto parcelada ou não, né? Ele tem que ser usado de acordo com a finalidade informada. Necessidade, o princípio da necessidade diz que só posso solicitar os dados necessários. É para coibir essa prática que a gente vê de ir lá fazer uma compra online ou mesmo pessoalmente e te pedir aquele tanto de dado pessoal que não justifica, né? E eu falo que para isso mudar depende muito da gente também a começar a questionar. Né? Então, quando eu vou lá na farmácia e me pede aquele tanto de dado pessoal, mas para que vocês estão informando? Não, não quero passar esse dado pessoal, né? Então, a gente também tem que fazer a nossa parte aí como titular do dado. Mas, ou seja, só pode ser solicitado os dados que são necessários, até mesmo porque a gente vai ver que tem que ter uma base legal que justifique a utilização desse dado prevista na lei. Então, só posso utilizar, só posso pedir os dados que são realmente necessários para se efetuar aquela transação, seja a compra, seja a prestação do serviço, seja, né, o objeto ali da relação entre as partes. Não discriminação. Os dados pessoais não podem gerar uma discriminação. Então, muitas vezes, por exemplo, eu vou participar de um processo seletivo e eles vão perguntar a minha opção sexual. Para quê? Tem necessidade disso? Isso pode gerar um constrangimento, né? Então, eu tenho que tomar cuidado ali para que os dados pessoais que eu estou recolhendo não venham gerar uma discriminação, né? Porque isso vai lesionar a lei e se realmente gera uma discriminação, cabe aí uma ação do titular em face daquela empresa. Temos ainda a qualidade do dado. Isso é muito importante. Isso quer dizer que já que a empresa ela tem ali os seus dados, né, ela não pode ficar com aquele dado para sempre, não. A gente vê que pela lei tem que ter um prazo. Às vezes, dependendo do tipo da profissão, né, igual um médico, ele tem que manter o prontuário por X anos. Então, muitas vezes, a norma regulatória determina esse tempo. Quando a norma regulatória não determina esse tempo, cabe à empresa estipular um prazo para ela eliminar aquele dado. Então, enquanto ele está com o dado, ele não foi eliminado, esses dados têm que ser atualizados. Então, ter qualidade é ser atualizado. Vamos imaginar que eu pedi um empréstimo no meu banco. E lá está constando o meu salário de 3 anos atrás. Eu já tive aumento, o meu salário já, né, é outro, mas eles não atualizaram o meu dado e acabaram negando o meu empréstimo porque a minha renda não era compatível. Aí eu informo, mas a minha renda que está aí é qual? Aí na hora que eles me passam, eu falo, não, minha renda já aumentou, né? Então eu perdi, né? Não foi concedido um empréstimo para minha pessoa porque os meus dados não estavam atualizados. Então é importante a qualidade dos dados. O livre acesso. O livre acesso também é muito importante. Hoje o titular do dado, ele tem direito de ter acesso
para pedir uma alteração. Olha, eu quero atualizar o meu dado, eu mudei de endereço, eu quero passar essa atualização, eu quero saber, né, quais dados meus você tem armazenado. Eu tenho que ter um canal de contato ali, a empresa tem que ter, para que o titular possa ligar ou mandar um e-mail e saber quais dados você tem. Ah, porque eu quero que eles sejam eliminados. Você tem direito, se não for, né, um dado ali que a lei determine que fique ali guardado, você tem o direito de que aquele dado seja eliminado. Então, o titular tem que ter um canal de livre acesso, seja um telefone, seja um e-mail, mas tem que ser algo fácil. Temos ainda a segurança. A segurança vem trazer para a gente que os dados pessoais precisam ser tratados de forma segura. Aí vem aquilo que a gente falou. O que é segurança? Depende, né? É dentro da possibilidade ali da empresa ela garantir o máximo de segurança para o tratamento dos seus dados pessoais. Né? Então, uma empresa pequena, ela não vai ter, né, as mesmas ferramentas, a mesma tecnologia que uma empresa de grande porte, mas dentro das possibilidades dela, ela tem que garantir aquela segurança. E ainda temos que ter a prevenção, ou seja, o tratamento para que não ocorra uma violação de dados, a segurança tem que ser preventiva. Né? Então, todo o trabalho, na verdade, da Lei Geral de Proteção de Dados é para evitar a violação, é para evitar o quê? Um vazamento de dado, que esse vazamento venha causar um prejuízo para o titular, né? Então, o tratamento ele tem que ser preventivo. A empresa que tem que tratar da segurança antes de ocorrer a violação do dado, né? E a responsabilização e prestação de conta é que a empresa tem que dar contas para você, titular, do seu dado pessoal. Como ela está muito associada ao livre acesso, né? Ela tem que falar para você o que é feito com o seu dado pessoal. Né? Eu falei de alguns exemplos aqui, eu coloquei, né? Eu estou olhando aqui, a hora já está avançando, mas várias empresas, como a Decolar, foi multada simplesmente porque ela cobrou valores diferenciados dependendo da localidade que você estava. Então, se eu fazia uma consulta para comprar um pacote de viagem, né, uma passagem para o sul, se eu olhava aqui de Belo Horizonte, o valor era um. Se eu estava lá fora do país ou em outro estado que seja, a minha localização era diferente, o mesmo pacote que eu comprei daqui tinha outro valor. Né? Então, ela foi multada porque ela estava gerando discriminação. Era o mesmo pacote, do mesmo local. Dependendo da minha localidade, ele tinha valor diferente. Então, a gente vê que hoje já estão tendo várias multas sendo aplicadas, né? A Drogasil foi multada por essa questão de pedir dados em excesso, sem ter uma finalidade para o qual usar os dados. A gente vê que as decisões judiciais hoje vêm condenando em danos morais muitas empresas, né? Nós temos, recentemente, teve um caso da Cacau Show, em que a loja disponibilizou no site da empresa o celular pessoal da funcionária para contactar, para realizar a compra pelo WhatsApp, né? Então, foi condenado. Então, a gente vê que a lei vem cada vez ganhando mais força. E para a gente finalizar, né, essa importância dessa Lei Geral de Proteção de Dados, os dados só podem ser utilizados pela empresa se tiver um fundamento legal que justifique. Né? Então, nós temos aqui os fundamentos que são: o primeiro, consentimento, que é importantíssimo. Tá? Eu vou falar dele até um pouquinho mais do que os outros aqui, que a gente está com o horário, né, mas já em cima da hora aqui, mas o consentimento, ele muitas vezes é utilizado de forma errada. Né? Eu cheguei numa empresa para fazer um processo de adequação, para rever, na verdade, o processo de adequação, em que quem iniciou o trabalho, falou que para tudo precisava de consentimento. Era um consultório médico, uma clínica médica, na verdade. Então, o paciente chegava lá, a secretária dava um consentimento para fazer o cadastro dele. O médico ia atender, pegava lá um consentimento para poder receber os dados e anotar no prontuário, né? E isso está errado. O consentimento, ele acaba engessando o negócio se eu só uso o consentimento. Ele deve ser utilizado quando eu não tiver outra base legal, porque ele
é mais difícil, né? Ele engessa realmente a forma operacional do desenvolvimento de uma empresa. Então, ele é importante, ele deve ser usado, mas primeiro eu devo priorizar as outras bases legais. Se nenhuma outra couber, aí sim eu vou para o consentimento. Nós temos a base legal da obrigação legal, né? Então, às vezes, é necessário porque a lei determina. Então, para mim tirar uma nota fiscal, eu preciso do CPF, a justificativa é essa, né? A execução do contrato, ou até mesmo de um pré-contrato, né? Se eu estou ali fazendo uma negociação com uma outra parte, ou se eu vou chegar a fechar um contrato, eu preciso de determinados dados pessoais para transacionar com aquela parte. Se eu efetuei uma compra e venda, eu preciso dos dados pessoais para emitir a nota fiscal, para enviar se for um produto para a localidade determinada. Eu também posso utilizar os dados pessoais em processo judicial, administrativo e arbitral. Então, uma empresa na defesa de uma ação trabalhista, né, ela pode utilizar dos dados que ela tem ali, desde que não gere discriminação ou preconceito. Temos ainda o princípio do legítimo interesse, que é um princípio que tem que tomar cuidado com ele, porque ele só pode ser utilizado se ele não causar discriminação ou preconceito. O legítimo interesse é quando o controlador dos dados pessoais acredita que o titular tem um interesse em que eu utilize o dado dele com uma finalidade diversa. Como assim, para ficar mais claro o exemplo, né? Você fez uma compra na minha loja, eu tenho uma loja de roupas, você foi lá, efetuou uma compra e fez um cadastro, incluindo o seu e-mail. E eu pedi o seu e-mail naquela hora, com a finalidade específica de te informar, né, a entrega do produto. Era virtual a compra e eu ia te encaminhar o passo a passo, quando ele ia sair, né, da loja, quando ele estava a caminho, quando estaria no correio. Então, eu pedi o seu e-mail. Mas imagine que eu pense assim, tive uma coleção nova, aquela pessoa comprou uma roupa da minha coleção e agora eu estou com uma coleção nova, eu acredito que ela esteja interessada em receber um e-mail de propaganda com a coleção nova. Então, eu posso usar o legítimo interesse, desde que eu acredite que é uma perspectiva real do titular em receber, e desde que eu não gere discriminação e preconceito, e desde que eu dê a opção naquele e-mail da pessoa se descadastrar. Isso é fundamental, né? E mesmo assim, quando uma empresa for usar o legítimo interesse, tem que ser feito antes, né, uma avaliação bem detalhada para ver se realmente o titular tem interesse em receber aquele e-mail de propaganda. Temos ainda a proteção do crédito, que é uma base legal que foi criada, na verdade, aqui na nossa lei, né? Nossa lei é toda baseada com a GDPR, com a lei europeia, lá não existe essa proteção do crédito, né? Mas isso quer dizer que as instituições financeiras, elas podem utilizar das suas informações quando for para te beneficiar. Então, para te conceder um crédito, ela pode pegar informação de outro banco, puxar o seu histórico ali, né, no banco ou nos bancos em geral, né? Por quê? Porque é para proteger o crédito, para te fornecer determinado produto. A execução de políticas públicas, então, muito comum quando os órgãos públicos vêm fazer estudo, pesquisa, então, nesse caso, eles podem usar os dados pessoais, de preferência que esses dados sejam anonimizados, né? Para estudos de órgão de pesquisas, mesma coisa, também podem ser utilizados. Na tutela da saúde, que é utilizado, na verdade, exclusivamente por profissionais da saúde, né? Então, o médico lá que eu falei, que ele não precisa de um consentimento ali do paciente dele para colher as informações da saúde dele e colocar no prontuário. Por quê? Porque ele tem ali a base legal da tutela da saúde, né? Então, ele é para os profissionais da saúde e proteção da vida, né? Proteção da vida, diferente da tutela saúde, é para qualquer um que venha resguardar a vida do titular. Então, eu tenho uma loja, uma pessoa, um cliente meu ali, acabou de fazer uma compra, eu tenho um cadastro ali com as informações dele, e ele passou mal. Eu fui chamar uma ambulância, eu posso fornecer os dados que eu tenho dele, porque é para resguardar a vida, a saúde dele. Então, nesse caso, os dados pessoais também não precisam ali do consentimento do titular, eles podem ser utilizados. Então, a gente vê que todas essas bases legais, uma delas tem que se enquadrar para que a empresa possa utilizar
os dados pessoais. Agora, quando eu falo de dados sensíveis, que são aqueles que eu falei que diz origem à sua saúde, à sua religião, à sua posição política, esses têm um cuidado maior. Não significa que eu terei sempre que usar o consentimento. Se tiver outra base legal que possa ser utilizada, mesmo sendo dado sensível, é preferível. Mas se não tiver, o consentimento tem que ser usado. E não pode ser um consentimento genérico, não. Tem que ser um consentimento específico para aquela finalidade, né? Então, é muito comum escolas que têm crianças menores e que vão fazer a filmagem, vão colocar câmera para a segurança das crianças ali, né? Como trata-se de menor, as escolas vêm pedindo consentimento dos pais, né? Até eu entraria aí que caberia ali outra prevenção à fraude e segurança para ser utilizada, mas muitas escolas vêm pedindo consentimento, que não está errado, né? Mas eu falo, só devemos usar o consentimento se não tiver outra base legal, porque ele acaba engessando e dificultando, né, a utilização ali do desenvolvimento da atividade mesmo da empresa. Então, a lei traz ainda para a gente os direitos do titular, né? Traz as sanções administrativas, né? Não vou ler aqui, mas depois vocês dão uma olhadinha na lei, que tem ali as sanções administrativas que são aplicadas hoje pela ANPD, desde janeiro desse ano, que já está sendo feita fiscalização pela ANPD, que é a autoridade responsável, né? E de suma importância, porque se não tem fiscalização, a gente sabe que as leis não funcionam. Então, é muito importante o papel da ANPD. Então, gente, teria muito mais assuntos para a gente falar aqui, né? Mas o nosso horário está se encerrando. Eu espero que eu possa ter conseguido, assim, trazer um pouquinho, pelo menos, do que é essa lei, da importância que ela tem nos dias atuais e que, como nós, né, os alunos, como estudantes do direito, precisam saber, a gente, como cidadão, precisa saber, a gente, como empreendedor, precisa saber, né? Porque se também a gente não faz a nossa parte e deixar só por conta da autoridade fazer a fiscalização, fazer a regulamentação, a lei também demora mais a surtir efeito, né? Cabe a gente também fiscalizar. De que forma? Perguntando, questionando, né? A todo momento, quais são esses dados pessoais, para que estão sendo utilizados, né? E eu estou sempre passando essas informações, eu faço parte da comissão, né, de proteção e privacidade de dados da OAB, estou deixando ali o Instagram deles e o meu Instagram, Sabrina_Zamboni, eu estou sempre falando do assunto, compartilhando as novidades, né, porque como é uma lei nova, a gente tem assunto novo a todo momento, né? Ainda não tem grandes decisões judiciais, então a gente está a todo momento comparando com a GDPR, que é a regulamentação, né, europeia, porque é um assunto que traz novidade a todo momento. Então, vão lá, seguem. Se ficaram com dúvida, falo para os alunos aí, pode ir lá no meu direct, pode perguntar, né, que eu vou responder com o maior prazer, tirar a dúvida, dar a orientação, o que vocês precisarem, tá? Podem ir no meu direct que eu vou estar falando com vocês. E agradeço a todos vocês pela atenção, né, pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse conhecimento. Inicialmente, professora Sabrina, gostaria de parabenizá-la pela excelente exposição clara, didática, aquilo que eu digo, né, em termos de exposição jurídica, né? Tem que trabalhar com sujeito, objeto e forma. A senhora nos deu todos os sujeitos da lei, nos deu todos os objetos em que a lei trabalha e qual a forma. Isso acho que já ficou na memória dos nossos alunos. Passo a palavra imediatamente à nossa mediadora, professora, doutora Nayara Aguilar, para esquentar um pouco esse debate da lei de proteção de dados, que hoje é uma segunda epidemia, né, do ser humano, né? A gente tinha aí a nossa epiderme normal, passava filtro solar para proteger, agora temos uma segunda epiderme, que é a lei de proteção de dados, e o filtro solar é a nova regulamentação que precisa ter, por nossa parte, mais conhecimento, mais aplicabilidade para gerar mais segurança
em todos os atos jurídicos na vida em sociedade. Doutora Nayara, com a palavra, à vontade. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer, né, por estar participando aqui dessa palestra que foi brilhante, esclarecedora, né, parabenizar a doutora Sabrina pela exposição e trazer essa importância dessa lei nesse contexto atual, né, em que a tecnologia aí desempenha um papel central nas nossas interações sociais. Então, a doutora Sabrina deixou bem claro aí que a LGPD ela inaugurou essa nova cultura de privacidade, de proteção de dados no país, né? O que demanda uma conscientização de toda a sociedade acerca da importância dessa lei e os reflexos nos direitos fundamentais que ela tanto falou, né? Que os alunos aí que estão em peso aí na palestra, tanto estudam no direito constitucional, a liberdade, a privacidade, o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, e deixou bem claro que a gente tem o direito de saber, né, onde que os nossos dados estão, para onde que eles estão sendo enviados, quem que vai acessar, qual que é a finalidade da empresa de obter aquela informação, como que vai ser o tratamento, posso retificar, posso pedir para tirar. Então, parabéns, doutora Sabrina, tenho certeza que enriqueceu muito os nossos estudos, né? Tanto os discentes como os docentes também. Eu tenho uma pergunta para fazer com relação ao seguinte: o Brasil, antes dessa lei, ele já tinha uma série de normas, mesmo que setoriais, né, sobre o assunto, assim, com dispositivos que poderiam ser aplicados nessa proteção de dados. O Código Civil, a Constituição vem com filtro, né, já vem no Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Lei do Acesso à Informação, Marco Civil da Internet, ok. Aí veio a LGPD. Qual que você acha que é a vantagem? O que ela trouxe de vantagem em relação a esses outros diplomas que tinham um conteúdo esparçado, né? Qual que é a grande vantagem dessa unificação? E qual que porque a gente viu muita vantagem para o consumidor. Qual que é a vantagem que a empresa vai ter em obedecer, né, em aplicar essa lei? Primeiro, só que você colocou uma coisa muito importante que eu não falei, né, que a proteção e privacidade de dados hoje ela está no rol do artigo 5º ali da nossa Constituição, né? A proteção e privacidade de dados hoje é uma garantia, um direito constitucional, né? Sofreu aí a emenda à Constituição, está lá resguardado. Você colocou muito bem que a gente foi tendo uma evolução de leis com relação até chegar na LGPD, né? Então, a gente tinha leis esparsas que já tratavam do assunto, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio não só consolidar, mas ampliar esses direitos. Então, ela traz uma amplitude maior, né? E ela unifica, ela centraliza ali, como se ela falasse, ó, já temos aqueles direitos ali, já sendo tratado um pouco aqui, então vão fortalecer, vão criar uma lei, uma base mais forte, mais sólida, que realmente deixe claro ali o direito do titular. Então, ela veio mesmo para consolidar, para fortalecer o que já vinha sendo feito com essas legislações, né? Então, ela é mais abrangente, ela trata de assuntos que as outras leis, que apesar de tratarem de proteção e privacidade, mas não tratava na abrangência que a LGPD aborda para a gente, né? Então, a finalidade dela foi exatamente essa, ampliar o que já vinha sendo tratado, né, de forma parcial em outras leis, e fortalecer a legislação de proteção e privacidade de dados no nosso país, criando, então, uma lei ali única, né, que realmente viesse resguardar esses direitos. E por que a empresa deve se adequar? É a primeira pergunta que toda empresa que eu vou fazer lá, né, a prospecção do cliente, mas ela fala assim, mas por quê? Qual que é a vantagem que eu tenho em fazer esse processo de adequação? Né? A primeira coisa eu falo, ó, primeiro, existe uma lei, a gente sabe que tem que ser cumprida essa lei. Se ela não for cumprida, inclusive, cabe sanções, que vão desde uma advertência e pode ir até 2% do faturamento da empresa, né? Tá, aí eles ficam assim, mas e além disso, qual que é a vantagem, né, de eu aplicar essa lei na minha empresa? Aí eu sempre mostro o quê?
Primeiro, quando a gente trata de dado pessoal hoje, quando a gente preocupa com o dado pessoal, significa que eu estou preocupando com o meu cliente, né? Então, eu sempre falo assim, primeiro você vai estar mostrando confiança, passando credibilidade para o titular do dado, que é o seu cliente. E isso já aumenta a sua confiança e credibilidade, né? Se ele fez uma compra, ele vai voltar. Se ele é seu cliente, ele tende a permanecer como seu cliente, né? Já é um diferencial. Eu falo diferencial porque nem todas ainda, a gente é uma luta para fazer, e essa pergunta sua é muito procedente, porque é uma luta você mostrar hoje para as pessoas jurídicas, ou para o profissional liberal, de que é necessário ele adequar. Porque eu falo assim, a multa ainda é a última coisa que eu falo, porque eu falo, ela não é o mais importante. Porque hoje, nesse mundo que a gente está de tecnologia avançada, né, eu como empresa, eu preciso garantir essa segurança, porque eu vou gerar mais credibilidade, mais segurança. E outra coisa fundamental, a questão da gestão da empresa, como que ela melhora quando eu crio ali um fluxo, eu crio políticas para o tratamento dos dados pessoais. Quando eu entro nesse detalhe, é o diferencial que faz, né? Porque geralmente eu trato de dados pessoais em vários setores da empresa, né? E geralmente não tem uma gestão que faz uma estrutura organizacional. E quando a gente faz o processo de adequação, criando políticas, normas de conduta, de procedimento mesmo que a gente faz na utilização dos dados pessoais, eu acabo gerando maior organização para aquelas empresas. E na hora que a gente termina, é fantástico o resultado. Aí o empresário chega e ele fala, nossa, é mesmo, como melhorou a minha gestão. Então, a gente entra para fazer um tratamento ali de dado pessoal, para trabalhar uma adequação, e a gente acaba dando um resultado de gestão empresarial. É impressionante como que os dados pessoais influenciam na parte operacional da empresa, né? E é nesse ponto que o empresário ele começa a falar assim, aí ele começa a dar atenção. Porque a multa, muitos viram para mim e falam assim, eu tenho seguro. Minha empresa tem seguro, se eu for multada, eu posso recorrer ao meu seguro e vai resolver o meu problema. Então, eu falo que não é o argumento que eu uso para mostrar, né, para a pessoa jurídica de que ela precisa se adequar. Primeiro, para ela ganhar confiança e credibilidade, né, porque é o mercado hoje que exige. A gente vê que as grandes empresas hoje já estão adequadas, né, na sua maioria. Então, que é necessário passar para o titular de que ele pode confiar em você. Porque cada vez mais, ainda mais com o mundo digital hoje de informação, as pessoas vão ficando mais atentas. Igual você falou, já tinha uma legislação atrás de Código de Defesa de Consumidor, né? Você vai lá no Reclame Aqui, se você põe lá LGPD, você vai já ver que tem tanto de questionamentos e reclamações. E a tendência é só aumentar, né? É cada vez se questionar mais. Então, é isso que eu tento mostrar para a empresa, por que que é bom e por que que é importante ela se adequar. Deu para te responder? Respondeu de forma brilhante. Então, traz uma maior segurança jurídica, a unificação da lei, né? E traz segurança jurídica para a empresa também. Também, com certeza, né? Então, o resumão a palavra seria segurança jurídica, né? Exatamente. E para finalizar, estamos no tempo, que órgãos públicos ficam responsáveis pela aplicação dessa lei, por essa supervisão? E, do lado do consumidor, a gente, né? Quem que a gente deve buscar, caso a gente verifique que os nossos dados foram, de alguma forma, utilizados de forma indevida? Eu falo na questão administrativa, para evitar a judicialização. Então, onde que o consumidor deve comparecer, o que que ele deve fazer, e se tem um órgão público que vai ficar responsável pela supervisão e aplicação dessa lei. Ótima pergunta, né? Hoje nós só temos a ANPD, que é o órgão federal, né? Ela já se manifestou que está se organizando para criar estruturas nos Estados-membros. Então, hoje é só esse órgão federal, né? Que aí até enfraquece um pouco ainda a lei, porque ela não consegue alcançar a extensão territorial nossa, é muito grande, mas ela já se manifestou, já se pronunciou que está se estruturando para agir através de órgãos nos estados.
tá? Então, o meio dela fiscalizar é esse. Sua outra pergunta foi se o consumidor, a quem ele vai recorrer, né, se ele tiver ali uma violação dos seus dados, sem ter que recorrer ao judiciário. Hoje, toda empresa tem que ter um canal, igual eu falei, seja um e-mail, seja um telefone de contato. Mas todas têm? Não, nem todas fizeram o processo de adequação. O que ele pode fazer? Se entrar no site da ANPD, ele tem um canal de contato onde ele pode fazer uma denúncia, e é simples, né? Entrem depois no site da ANPD, comecem a mexer, é super interessante. Então, hoje, pelo site, o próprio titular que foi violado pode fazer uma denúncia, tá? Informar o que aconteceu, tal. E a ANPD, porque não tem sido ainda grande procurado, é algo que é novo, mas os casos que têm aparecido na ANPD, ela tem respondido com agilidade, tem tido um resultado. Mas poucas pessoas sabem disso, foi muito bem colocado. Ah, eu posso ir no PROCON? Posso também ir no PROCON, né, antes de judicializar uma ação. O PROCON também vai intervir junto à empresa para tentar resolver. Então, ou eu vou direto, primeiro, eu sempre aconselho, procura a empresa. Se tiver um canal de acesso. Às vezes é tão difícil você falar com a empresa, é porque não tem um canal de acesso que ela teria que ter, que acaba que você desiste. A própria ANPD, no site, tá, do governo, ou aí pode ir para um PROCON, se você, né, achar melhor do que não vou tentar resolver no PROCON em vez de da ANPD, e se não, no final seria a judicialização. Mas indo direto na ANPD é um bom caminho aí fazer a denúncia direto com eles. E você fez mais uma pergunta, não fez ou não? Foram só essas duas. Ah, então tá ótimo. Muito obrigada, doutora Sabrina, muito boa Obrigada a palestra, você, querida. esclarecedora, didática, como diz o professor Richard, né? E é isso, eu não tenho mais comentários, a não ser elogios. Obrigada, e quero querida. agradecer antecipadamente aqui a minha participação com o professor Richard, nosso coordenador Nuno. Vou passar a palavra, inclusive, para o coordenador, para ele fazer as considerações finais. Com a palavra, o nosso coordenador, para as considerações, agradecimentos de estilo e considerações finais para o fechamento. Estamos rigorosamente no horário, por isso, professor Nuno Rebelo, fique à vontade para as vossas considerações. Professor Richard, agradeço. Professora Nayara, agradeço. E a professora Sabrina, obviamente, estávamos todos aqui ansiosos, né, sabendo que com a professora a gente aprenderia. Fui colega da professora em 2 instituições anteriormente, então é com muito gosto que eu recebo a professora nestas falas, né, que eu sei que ela tem domínio. E também, assim, é sempre ótimo a gente envolver os professores da casa. O professor Richard sempre conduz muito bem, sempre desfilando a alta cultura, né? E a professora Nayara, sempre de forma pontual, abordando bem todos os aspectos, né? Então, assim, foi uma satisfação. Eu só queria pedir para a professora Sabrina se ela poderia depois liberar os slides. Eu não quis te interromper, Sabrina, Posso sim. mas você não conseguiu passar os slides durante sua apresentação. Como professor, eu estou solidarizado com você. Eu sei que a gente está concentrado na fala e acaba se esquecendo de alguns detalhes. Não quis te interromper, Não, tudo bem. mas sei, obviamente, que o slide funciona como ponto de apoio para quem fala, mas também de ponto de apoio para quem ouve. Então, os alunos no chat me pediram para ver com você se a gente poderia disponibilizar depois o teu slide. Posso sim, eu te envio. E alguns já pediram para agradecer a palestra aqui no chat, estão muito felizes, né, de terem aprendido como que eles devem proteger os dados deles e realmente, às vezes, são falas que elas escapam um pouco do conteúdo programático de sala de aula, né? Então, nesses eventos é o momento que a gente tem para fazer essas coisas. Então, Sabrina, muito bom te rever, viu? Espero que a gente se encontre em outros momentos futuramente, com certeza. Te desejar tudo de bom, agradecer mesmo, mas o encerramento oficial do dia é do professor Richard, e só lembrando para os alunos que amanhã a gente tem, então, mais 2 painéis, no primeiro e no segundo horário. Agradeço pessoalmente aos colegas. Professor Richard, por favor.
Muito Deixa eu só dar uma obrigado. palavrinha antes, Richard, Com pode? certeza, professora, a senhora não só pode, a senhora deve. Fique à Professor vontade. Nuno, obrigada, professor Richard. Professor Nuno, queria te agradecer, foi muito bom te rever também, né? Sempre bom a gente rever os colegas, que a gente trabalhou aí um bom tempo junto. O Nuno já foi meu coordenador em outra faculdade, né? Então já tem uma longa história. Então, fiquei muito feliz de poder estar contribuindo, vou estar passando os slides sim, viu? E se os alunos tiverem dúvida, pode perguntar, pode, né, compartilhar comigo, que a gente vai estar expondo da melhor maneira possível. Muito obrigada a você, a Nayara, ao Richard, pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. Muito obrigado, professora Sabrina. Essa noite foi histórica. Como disse o professor Nuno, o papel de um fórum jurídico é capturar temas que normalmente a grade curricular de um curso normal de direito não consegue abraçar, porque o direito não é que ele seja infinito, ele é impossível de se falar tudo dele, né? Então é diferente, e essa impossibilidade acaba sendo bem atenuada com essa série de palestras, série de temas pontuais, trazendo profissionais que lidam com esses temas dia a dia, unindo teoria com prática. Este é o objetivo da universidade, que é mostrar para o profissional que não há uma teoria sem prática, porque isso seria uma teoria inútil, e uma prática sem teoria é temerário. Por isso, é a união desses dois fatores. Na sua palestra, repito, não foi só didática, mas é um didatismo típico do direito, que faz com que, após a palestra, a gente queira abrir a lei, sabe? E encontrar tudo aquilo que a senhora nos blindou por nesses rápidos instantes, com paciência, carinho. Eu também não quis interromper. Mandei mensagem para a Natália no chat acerca da questão do slide, mas a sua fala estava tão boa que eu falei, esse slide ele pode depois ser mandado para os alunos, sabe? O prejuízo maior era aparecer a minha voz, ou do doutor Nuno, ou de qualquer outra pessoa, interrompendo a coerência do raciocínio. E isso, para mim, é muito gratificante, colocar nossos alunos perto de uma excelência desta maneira, e isso vai impactá-los na carreira e vai impactá-los no dia a dia, pois eles hoje sabem mais sobre os dados deles e dos outros do que antes da senhora começar a falar. A senhora hoje fez aquela coisa que é importante, né? Que Guimarães Rosa lembra, né? Depois que falamos alguma coisa, nós podemos ter dois efeitos. Ou as palavras vão embora, ou elas mudam definitivamente as pessoas. As suas palavras mudaram definitivamente a instituição IPEMIG, os nossos alunos, porque não vieram só carregadas de conhecimento, mas de um conhecimento daquela que quer ajudar ao crescimento da dignidade humana. Muito obrigado. Com estas palavras, eu encerro esse segundo painel e desejo a todos uma boa noite e um bom descanso. Boa noite.